Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Joaquim Jorge, obrigado por estar cá. É um prazer. Vamos continuar naquela nossa périplo, não só pela economia e pela política em Portugal, mas também pelo desporto para desanuviar e para também, digamos, dar realce a uma atividade que também tem o seu mérito, o futebol. Fala-se muito bem de futebol, fala-se muito mal de futebol, mas, digamos, faz parte da cultura portuguesa e da sociedade. É um fenómeno que também convém que respeitemos e que demos algum destaque. E não podia deixar de ser esta mais uma derrota do Benfica, que foi, portanto, um final de época bastante triste para os benfiquistas e para os sócios. Trágico ou cómico, que é aquela coisa que os portugueses dizem, não há duas sem três. O inenarrável Jorge Jesus acha que fala sempre, é de tal maneira fundamentalista que nunca põe a hipótese de perder. Isto é, chegar a uma final e não ganhar é o mesmo que... Percebe? Ele eleva tantas expectativas que depois um bom jogo, mesmo perdendo, é uma derrota colossal. E, portanto, quer dizer, o que é interessante, pela primeira vez, quando subiu, mais uma vez, teve uma conduta lamentável, que é não ficar... Sabe que o futebol também deve ser uma correia de transmissão de valores, de postura. Exatamente, é isso que eu estava a dizer no início. Por exemplo, no fim não ficaram para receber as medalhas da taça do segundo lugar, afinal não gostam de ficar em segundo, ele diz que decide tudo, e, portanto, foi insultado, e bem. Agora, o que eu acho aqui, este tandem Luís Filipe Vieira, Jorge Jesus, mete-me confusão. Parece que siameses, isto é, quando sair um tem que sair o outro. Então, se o Jorge Jesus hoje, que é hoje, a Renascença anunciou que renovou o contrato, apesar de tudo, ia-se embora, mas não vai. Porque o Jorge Jesus depois tem um problema, se não treinar o Benfica, não há nenhuma equipa portuguesa que o queira. Ele terá que ir lá para fora. Pronto, hoje o Pinto da Costa deve estar super satisfeito. Lá vamos ter outra vez a continuar a ter vitórias morais. Aliás, depois percebi, porque é isso que eu gosto do futebol, não é aquelas coisas que vêm nos jornais, que é o costume. Por exemplo, aquele empurrão e aquele ataque do Cardoso ao Jorge Jesus demonstra que o balneário havia montes de problemas, não é? Claro. Que nós não sabíamos, certo? Agora o Cardoso já vai embora. Portanto, lá está. O Jorge Jesus o Cardoso já queria ir embora há muito tempo, claro. E era uma mais-valia. Disseram para ficar, quer dizer... Não sei, acho que... Portanto, figura-se uma boa próxima época. Palhaços, há tempos houve uma pessoa que chamou a Cavaco palhaço, quer dizer, desculpe lá, o Jorge Jesus é que é o campeão da palhaçada. Desculpe lá, quer dizer... Mas qual acha que é a razão de se manter e de ser renovado o contrato? Não, mas porquê é que o Benfica lhe renova o contrato? Não sei, porque há ali algo que eu não consigo entender, de uma cumplicidade extraordinária entre o Jorge Jesus e o Luís Filipe Vieira. Parece que quando um for, vai o outro. Se calhar é melhor ir os dois. E se forem os dois, o Benfica pode voltar a ser uma equipa de grande nível. Reconheço que o Benfica tinha problemas e foi reequilibrado, mas o Benfica faz-me lembrar o país. Temos um governo desequilibrado que nos dá cabo da vida. Eu nunca vi massa associativa como o Benfica. Desde 2009 ganhou um campeonato. Que é isso, Taça da Liga? Isso não conta para nada. Claro. Percebe? Ir a finais. Ir a finais. Então, nesse caso, o Mourinho já foi, nos últimos 5 anos, a 3 meias finais da Liga dos Campeões. E uma delas perdeu por penaltis inexistentes. Quer dizer, ele tem razão, foi a pior época, ao menos assume. Portanto, afigura-se para o Porto uma próxima época que o Porto faz-me lembrar o Partido Socialista, sem fazer nada, sem coisa, e ganha. Não precisa fazer nada. Precisa de se manter. E acho piada é as bocas que mandam que o Jorge Jesus pode vir para o Porto. As pessoas devem estar a brincar. Pois, há vários jogadores... Quem é que lançou esses boatos? As pessoas têm razão. As pessoas precisam de se distrair, não é? Mas a vida delas é complicada. Mas aquilo tinha algum fundo? É que era uma coisa tão disparatada. Eu não sou portista, não sou benfiquista, eu não sou nada. E nem quero ser nada. Eu gosto de futebol e de interpretar com alguma distância, que isso permite-me dizer o que eu acho que devo dizer. Por exemplo, já reparou que o João Pinto do Benfica nunca jogou no Porto? Porquê? Porque sabia que muitas vezes perdia a cabeça. O Sá Pinto nunca jogou no Porto e veio do Boa Vista para o Sporting. Percebe? O Jorge Jesus nunca será treinador do Porto enquanto o Pinto da Costa lá estiver, só se ele não tiver mais ninguém. Claro. Percebe?
Não agora... quer dizer que o Jorge Jesus estivesse no Porto era campeão, porque qualquer um é. Porque tem o resto da estrutura quer dizer, isto faz-me crer. liderança. Então o que é que consta desta equipa do Benfica? É espetacular. O Borussia perdeu com o Bayern na Liga e o Benfica é cabeça de série da Liga dos Campeões. É a melhor notícia que o Benfica pode ter tido este ano, já viu? Acha possível uma pessoa a seguir ao Marítimo encomendar faixas? Ter Encomendar? Sim, encomendaram. Sim. Claro, manifestaram-se. Repare, um pingo de humildade, de dizer realismo, que se vai a uma final e que se pode perder e que não cai o Carmo e a Trindade. Nunca se diz, depois de se perder com o Chelsea, que se ganhar a Taça de Portugal não salva a época. É ao contrário. A Taça de Portugal, se fosse ganha, salvava a época. Era isto que se devia dizer no balneário. Eu acho que aquela gente não tem psicologia. Não aprende com o Mourinho, não sei. Mourinho, confirma-se. Para mim é um exemplo de postura em que eu tenho aprendido até na minha vida do dia-a-dia a estar. Isto é, não deu conferências de imprensa. Desde o dia em que o Florentino Pérez disse que ele ia embora, não falou mais pelo Real Madrid. Foi passar o fim de semana ao Chelsea, a Londres, perdão. Esteve a ver lá um jogo. Já exigiu X jogadores, percebe? Uma postura. Já deu ordens para, no sábado ou no domingo, joga pelo Real Madrid. Passado umas horas ou no outro dia, assina o contrato pelo Chelsea, que já está, mas é uma coisa... O formalismo. Um formalismo, percebe? E ele cai de pé, sabe estar. Antes que me mandem embora, vou eu embora. A mim ninguém me manda embora. Bem ou não, saiu. Percebe? Porque os espanhóis nunca aceitaram que um português lá estivesse, isto é que é verdade. Claro que tem defeitos, algumas coisas, mas vê-se que o balneário tinha montes de problemas, porque os jogadores, uma maioria do Real Madrid, quer vir embora, veja bem, tirando o Pepe traidor. Pois. Sabe como é que eu chamo o Pepe? O Joaquim Jorge tem esta especial predileção pelo José Mourinho. Mas não é só pelo facto de ele ser um excelente treinador, também é por essa postura. Aprendo coisas na vida. Mas não tem uma postura demasiado arrogante e agressiva. Não, porque se calhar eu revejo-me nisso, a mim também me chamam arrogante às vezes no que faço, não é? Ok, portanto há aí uma analogia, o Joaquim Jorge sente aí. Não, analogia no sentido de maneira de ser. Mas é que uma pessoa que diz as coisas... Em Portugal é um arrogante e um mal-criado. E uma pessoa que diz as coisas não é hipócrita e tem personalidade. E o que é que... Não sei se chegámos a comentar na semana passada a questão da expressão do Miguel Sousa Tavares de ter chamado palhaço ao Cavaco Silva. O Miguel não queria dizer isso porque é preciso... Ele já pediu, digamos, pediu desculpa, ou pelo menos disse que achou excessivo. Eu conheço o Miguel e tinha estado 15 dias antes com ele no clube. O que ele tinha dito foi que o Cavaco era o pior político depois do 25 de Abril. Isso. E até disse coisas piores, que não era capaz de se cruzar com ele. Eu posso dizer isto, que isto é público. Sim, foi dito. Que evitava ir à Colômbia para não se cruzar com ele. Exatamente. E vê-lo. Foi ou não foi? Eu acho que isto é muito mais violento. Agora, responder ao Beppe Grillo. O Beppe Grillo é preciso que se saiba que era o movimento 5 estrelas italiano, que era um cómico. Um cómico é um palhaço, não é? Sim, profissionalmente ele respondeu uma deixa. E sabem como é os jornalistas, não? Os jornalistas são assim, não é? Por exemplo, eu ficarei toda a vida associado ao Miguel Relvas. Ao grande Vila. Por amor de Deus, não é? E eu não tenho nada a ver com... Não, e você fica associado a ter mandado calar a senhora nesse... Que é do PCP? Não sei quem ela era. Que ganha 4 mil euros por mês. Sei que... Sei que, digamos, fica um pouco associado. Não, eu não mandei nada calar, desculpe. O problema é que essa senhora ia perturbar a ordem daquilo. Sim. E, portanto, o que passa é que fica associado. Não tens direitos, cala-te, não és democrata. Bem, mas agora parece que é moda que todos os sítios tentam fazer coisas. Fizeram isso com o Vítor Gaspar. Sim, claro, mas digamos, quem é político sujeita-se a este tipo de... Eu convidei o Miguel Relvas e mantenho o convite. Sabe porquê? Eu convidei o Miguel Relvas e penso que o Paulo nisso está de acordo comigo. Porque eu ainda não sei, queria saber onde é que iam cortar nos 4 mil milhões de euros. Exatamente. Repara, hoje em dia... Ao fim de 6 meses, não sabemos. Então é isso que eu quero
quero saber agora se é hábito. Agora, se eu tenho. Será que é hoje que é no orçamento retificativo que se vai apontar? O orçamento retificativo vai falar de 1,6 mil milhões de euros por causa do Tribunal Constitucional. Porque em vez de se cortar 4 mil milhões de euros, tem que se cortar 5 mil e tal mil milhões de euros. É isso, não é? Não sou de matemática. Não se sabe porque isso era o que era. Isso era tal, como dizia o José Sócrates, é narrativa até há umas 2 semanas atrás. Mas eu sinto que no governo já se está numa pós-austeridade. O pós-troika, eu diria que já está numa. Não, eu acho é que o governo já está numa de ir sair e ir fazendo enquanto poder. Pois. Parece que surgiu um inquérito. Surgiu na semana passada um inquérito sobre o que é que a população em geral pensava. Hoje está super organizado. Pensava sobre o governo, a satisfação sobre o governo. Não é preciso nenhum inquérito para saber que o governo devia cair. Não sabíamos exatamente, digamos, qual é a base de apoio do governo neste momento. A maioria das pessoas, 57%, acha que o governo deve se demitir ou ser demitido. Portanto, repara, a gente na rua vê isso, não é? Sim, eu também vejo no meu círculo de amigos. Eu até faço aqui uma analogia. O médico, que é o Cavaco e Silva, continua a dar oxigênio a alguém que está moribundo e que devia morrer. Portanto, eu acho que às vezes, quando um doente está mal, devia-se praticar a eutanásia. Mas não. Aquilo que eu penso é que já agora vamos aguardar pelas eleições autárquicas e aí temos um sinal mais claro e mais realista. Paulo, é uma hecatombe, Paulo. Paulo, mas pode não ser. O PSD já está em... Os motores já estão de arranque, é como um grande prémio Fórmula 1, já está tudo no paddock. Ouça, eu já sei como é. Para substituírem o Passos Coelho. Claro, é o Rui Rio. Porque o Rui Rio, repara, o problema desta gente é que ela raramente fala no povo, mas lembra-se do povo. Depois das eleições autárquicas, no dia a seguir, o barco, os ratos saem todos, atiram-se porque o barco vai se afundar. Alguns já estão ao lado a mandar tiros. Manuela Ferreira Leite, António Capucho, verdade, Valente de Oliveira, sei lá, and so on. E, portanto, pode-se provocar um congresso com 3 mil assinaturas, é fácil, porque eles não têm emprego, não têm que fazer, certo? Os que saem das câmaras municipais, é isso? Claro. Presidentes e vereadores. Muitos por limitação de mandatos e outros porque foram excluídos. E outros porque vão perder. Não acha que é muita gente? Sim, eu concordo. Eu diria, isto é sob o ponto de vista interno do PSD, que digamos que vai haver muita insatisfação e lá está. Eu estou farto de falar nisto. Agora, mas do ponto de vista do Presidente da República, eu penso que ele, se está a pensar em alguma coisa, está a aguardar pelas eleições autárquicas. Não faz nada. Não leva mas lá está. Mas eu acho que... Fez com o Sócrates. O Cavaco, se tivesse demitido o Sócrates e falasse com ele devidamente, escusava do Sócrates ir outra vez a eleições. Houve eleições antecipadas, não houve? Não, houve eleições porque o governo do Sócrates só teve 1 ano e meio. Porque o Sócrates, com um nível incrível, demitiu-se. Não foi demitido? Sim, demitiu-se, claro. É preciso que se diga isto. Sim, demitiu. E o Sócrates, goste ou não, tem razão numa coisa, que era... Tem que se dizer aqui publicamente, estou à vontade, sempre a atacá-lo. Ele tinha razão que a Troika não devia ter entrado aqui. Ele tudo fez para que não entrasse. Eu ouço o Paulo Portas dizer quando estamos mortos de nos livrarmos da Troika em julho de 2014. Então repare que a Espanha, inteligentemente, a França e a Holanda também, e a Itália também, a Troika entrou a espaços nos bancos, pontualmente, às suas ordens, mas não há um resgate, certo? Certo. Porque aprenderam com Portugal, não estamos nas mãos desta gente. Depois, nós estamos nas mãos porque nos deixamos estar nas mãos. Porque não, uma coisa eu não sei se o PEC 4 ou 5 ou 6, quero lá saber, nós agora não temos PECs, nós temos nós estamos nas mãos na Troika porque em novembro de 2011, ou seja, o Governo tomou posse no final de junho de 2011, dia 20 e tal. Em novembro de 2011, durante esse mês, que foi quando se fez a renegociação, toda a reestruturação da dívida grega, havia oportunidade, durante o mês de novembro, ter-se desencadeado um processo de renegociação do acordo com a Troika. Porquê? Porque a Europa toda estava muito, muito preocupada e com medo da saída da Grécia sair do euro em novembro de 2011. E esse era o momento-chave para se dizer, e que toda a Europa iria aceitar, porque aceitou muito mais da Grécia.
A Grécia não paga, não tem cumprido E, portanto, nada. a Grécia não cumpriu nada. A Grécia teve uma oferta de 100 mil milhões de euros, perdão, de dívida. Teve uma baixa de juros para 1% da dívida restante. E, portanto, isto foi feito em 2000, foi em novembro de 2011 e depois novamente em outubro de 2012. Mas repare. Portanto, houve duas oportunidades muito importantes, sim, além da oportunidade, quando foi da negociação com a Espanha. Mas porque agora nós lá na taxa de juros lá vai indo porque o Banco Central Europeu intervém. Não, é porque todas as taxas de juros em todo o mundo estão a descer. Mas repare, e, portanto, acaba é por que chegar em cá. vez do PEC nós estamos em derrapagem 1, 2, 3, 4, 5. Austeridade 1, 2, 3, 4, 5. É ou não é? Austeridade. Eu vou-lhe contar as vezes. Quando assina-se o acordo com a Troika, ainda no governo, estava em gestão, governo de Sócrates, e aplica medidas de austeridade para já de acordo com o memorando, com as negociações do memorando da Troika. Depois, o governo tomou posse, um mês depois, aumentou impostos e fez o corte do subsídio, de meio subsídio de Natal. Portanto, a austeridade 2. A austeridade 3 é quando vem vem o Gaspar em meados de 2012 dizer que a derrapagem é preciso aumentar... Depois das eleições, junho de 2000. Não, já no ano seguinte. Ok? Portanto, isso é a austeridade 3. A austeridade 4 é efetiva quando entra em vigor o orçamento de 2013, agora. E a austeridade 5 é agora. É este orçamento retificativo. Portanto, vamos ter 5 austeridades e que diz aqui e 5 derrapagens. O que é pior é que o déficit devia de ficar em 5,5 e a OCDE toda a gente diz que vai ficar em 6,4. O mesmo valor alcançado no ano passado. Ou seja, o que significa um ano sem reduções de déficit. Não, não é um ano. Nós vamos estar 2011, 2012 e 2013, 3 anos com uma economia em queda livre, com uma austeridade excessiva, um austerismo excessivo, e o déficit está sempre à volta dos 6%. Agora, portanto, o que é que significa? Que não havia... E repare, e Espanha, que teve um déficit maior em 2011, 2012, já vai ter, porque a economia espanhola não caiu tanto como a nossa, porque a austeridade lá foi mais mitigada, precisamente como o Joaquim Jorge diz, porque não houve medidas excessivas impostas pela Troika. Claro, impostas em concordância com o governo português. Impôs, mas eles não aceitaram. Não, eles propuseram e eles não aceitaram. Claro, e agora já tem uma economia a começar a recuperar. E repare, por exemplo, hoje vai-se passar uma coisa com o Mário Soares, que era a alternativa de esquerda, não sei o quê, não sei o que mais. Eu acho muito bem que é a tal libertar Portugal da austeridade. Quem é que lá está? Pessoas do regime. Manuel Alegre, Mário Soares. Sim, mas... O que eu mais gosto até é do Carlos Mendes. Sim, mas... finalmente querem uma maioria de esquerda. Mas o Partido Socialista tem... Digamos, eu não sou... Se secular à esquerda não tem tantos votos. A agente social-democrata... Mas o Partido Socialista tem apresentado desde há 2 anos para cá, desde que o José Seguro está em funções, mais ou menos, tem apresentado propostas moderadas, digamos, de política económica e política fiscal... Que não temos necessidade destas... Mas vai haver problemas outra vez, desculpe, mudando de conversa com os professores, porque o Estado não negocia com os sindicatos. Lá está, graças a Deus temos uma Constituição, não é de esquerda, é de respeito pelos direitos das pessoas. Mas é a lei, é o respeito da lei, claro. Que é os serviços mínimos não... Claro, as pessoas têm que perceber, quando há uma greve, quem faz a greve procura o maior efeito devastador possível. Devastador aos nossos filhos. Devastador no sentido de não... Então não há exame hoje à amanhã. Não há problema nenhum, não morre ninguém. Agora o Estado quer fazer uma espécie de requisição civil de serviços mínimos máximos. Serviços mínimos é uma espécie de piquete, para as pessoas perceber. Em 300 autocarros dos STCP saiam 30. Sim, 10%, basicamente, à volta dos 10%. Os serviços mínimos todos têm que ir ao exame. Portanto, vai haver problemas, vai haver aqui uma comissão arbitral, isto vai dar problemas. Claro, digamos, mas repare... Paulo, um governo cai, o Sócrates menosprezou os professores. Os professores têm um defeito muito grande. Nunca têm aumentos significativos, mas são muitos.
Sim, Portanto, são 150 mil. mas repara, eu mais concordo. outros de 200, são 250 mil funcionários públicos. Mas o que se passa é, se verificarmos os únicos ministérios, as únicas entidades do Estado que tiveram cortes relevantes nos custos, foi o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e a Segurança Social, as pensões. Os outros ministérios, Defesa, Economia, Finanças, tudo que é funcionamento burocrático do Estado... Não é ninguém despedido, nem vai ainda para a há mobilidade especial. o Ministério da Administração Interna teve aumentos. O Ministério da Defesa houve aumentos. Nas autarquias existiu aumentos. Não se pode meter com gente que tem pistolas. Portanto, nós temos um governo que optou por fazer cortes apenas na saúde e na educação. Claro. E isso... se calhar inicialmente as pessoas não se aperceberam bem disso, mas agora estão-se a perceber. Não é justo. O governo está lá há 2 anos. Se houvesse, o governo poderia ter tomado, logo tomou posse, dizer, epá, nós vamos reduzir os custos intermédios e todos os custos, mas tem que ser para todos os departamentos do Estado. Não pode ser só na educação e na saúde. Você vai ver que vão fazer aquilo que eu digo, que é, em vez de mandar as pessoas a torto e direito, não vai haver dinheiro, de ir deixando indo as pessoas e fazer aquilo que diz, não meter pela porta do cavalo. Mas é que meteram 60 mil. Isso é verdade. Em 2 anos entraram 60 mil novos funcionários já públicos. saíram mais 50 mil. Portanto, o saldo foi 30 mil a menos. Mas foi porque saíram 30 mil a menos porque entraram 60 mil. Se não tivessem entrado 60 mil, neste momento já tinham saído cerca de 90 mil funcionários e não havia problema nenhum. Há aqui uma coisa, por exemplo, eu se pertencesse ao Ministério da Educação, tendo em conta tantos professores no desemprego, proibia, durante um tempo, formação de professores, que é para o desemprego, percebe? Deixar escoar o que está. Sim, ou proibir ou reduzir a entrada de... Ou dizer, meu amigo, não, porque é um gasto, estamos a financiar uma pessoa para o desemprego. Claro, sou contra. Onde há profissão excedente, não ir. Enfermeiros. Tem que haver sempre alguma formação. Deveriam-se as vagas nos cursos serem reduzidas, adaptados ao mercado de trabalho. Os outros vão embora. Adaptar o ensino superior. O ensino superior devia ser as vagas adaptadas ao mercado de trabalho. Não, era 0. Não, 0 não diria, mas... Menos negativas agora. Paulo, tem que ser, só se tivesse a perspectiva de ir para fora. Temos que ter aqui um equilíbrio, mas as vagas do ensino superior deviam ser adaptadas dentro de uma certa gama ao mercado de trabalho e não ser andar-se a gastar dinheiro dos contribuintes, do Estado a gastar em formação que depois não serve para nada. Só serve para o desemprego e para a imigração. E depois quem beneficia, aparentemente quem está a beneficiar da formação superior que países como Portugal, Espanha e Grécia fazem, é a Alemanha, que é o único país que tem capacidade de atração de técnicos qualificados com formação. Mudando agora de assunto, temos boas notícias? Qual é o impacto que esta nomeação ou indicação da Ponta Rábida e o Mercado de Matosinhos como monumentos nacionais? Isso vai ajudar ou é meramente simbólico? Vai ajudar. A ponte faz 50 anos, foi considerado o maior arco de cimento do mundo durante muito tempo, tem 270 metros. Eu gosto do Edgar Cardoso, não é? Tinha um feitio especial. Não, eu acho piada à ponte, porque eu moro em Gaia e eu antigamente, como morava no Porto, ria-me porque a malta dizia lá vais tu para Marrocos. Não é? Há aquela ideia, quando a Ponta Rábida era um símbolo dos nortistas e é mentira, porque Gaia está no norte. Mas as pessoas adoravam dizer isso, não é? Sim, e a ponte é lindíssima. Há muitas décadas. A ponte é lindíssima. Eu tenho muita pena nesta ponte é que deixe de haver... Os elevadores não funcionam. Sim. Dramaticamente vê-se às vezes alguém a perder a vida ou a pôr termo à vida. Mas também é lindíssimo passar de carro e ver o pôr do sol. Eu acho, lindíssimo. Sim. Mas eu tenho saudades é quando a ponte só tinha 2 vias e no meio tinha aquele passador, não sei se se recorda, quando passámos de carro. Já não me recordo disso. Basalto, era lindíssimo. Eu gosto da ponte, acho que é um símbolo do Porto. E também gosto imenso de Matosinhos, do mercado de Matosinhos, por causa das abóbora
tem... Mas não está pouco dinamizado aquele mercado? Parece-me sempre que tem pouca gente a ir lá. O problema do Guilherme Pinto, ele tem razão, só se fala do Porto, quer dizer, tem que se falar de Matosinhos, não é? O Guilherme Pinto, salvo erro, Mas não é falta também de estacionamento? Ali é difícil, para se ir ao mercado de Matosinhos, é difícil arranjar lugar para... E às vezes há lá coisas relacionadas com arte e cultura, é muito interessante. Mas parece-me que poderia ser, a sensação que tenho tem é que uns arcos parabólicos, eu acho lindíssimo. É muito, é uma arquitetura excepcional. Eu acho. Eu diria, agora, se me disser a mim são coisas que já nem se faz. poder-se aproveitar e fomentar é o dever, eu acho, da Câmara e das entidades, não é? Mas a mim parece-me que tem muito a ver com o facto de estar ali no local onde não é fácil, portanto já está um bocadinho no extremo ali da zona central. É onde as pessoas iam apanhar o autocarro para vir para casa, quando iam para a praia de Matosinhos, aí há 35 anos atrás, ou mais. Tinha piada. Fazia-se uma fila enorme de pessoas e a gente aproveitava via a Doca de Leixões, tem piada. E a ponta a subir, já tinha isso, que era espetacular. Lá em Doca de Leixões temos aqui mais uma vez uma grande dualidade de critérios, que é o Governo vai avançar de qualquer maneira com o investimento do Porto de Lisboa passar uma parte para a Trafaria, vai gastar lá 150 ou 200 milhões de euros. Toda a gente acha isso normal. No entanto, não há 50 milhões de euros para modernizar a linha do Minho. Não concorda comigo. É uma dualidade de critérios. Que Matosinhos e o Porto, Maia, devem-se associar, quando é para falar uma voz só, mesmo a cidade do Porto, que nada tem a ver com o Porto de Leixões, mas beneficia disso. Sim, faz parte da área metropolitana. Mas não é sempre uns costas voltadas para os outros. Não há porque até para o aeroporto. Não há porque o Rui Rio não conseguiu assumir essa liderança. Sim, mas aquela juntou agora aquelas... No fim do mandato, no fim do terceiro mandato, é muito pouco. Eu acho que foi muito se junta? O que é um notável? Eu não sei o que é um notável. O que é? São pessoas mais famosas, mais conhecidas, provavelmente. Mais conhecidas, mas isso que peso é que tem? Até em votos zero. Sim, um homem um voto, mas pronto. Por amor de Deus. E por hoje acabamos. Até à próxima semana e sigam-nos no Regiões TV.